Sejam todos muito bem-vindos ao H. Bezerra Conecta, nosso novo projeto por meio do qual a gente estabelece mais um canal de comunicação. Eu sou Lígia Marrocos, advogada sócia do H. Bezerra, e estou aqui com meus dois sócios queridos, Davi Gomes e Humberto Bezerra, e cada um agora vai falar um pouquinho sobre si mesmo. Olá, é uma satisfação encontrá-los, Lígia, Davi. Nesses 21 anos de advocacia, eu percebo que é essencial a conexão com quem tratamos. E este canal é um instrumento a mais para viabilizarmos essa aproximação com o público que atendemos, especialmente o público empresarial. E hoje, Lígia, vamos conversar sobre o tema que é de interesse geral do momento, e não por acaso convidamos Davi para estar conosco. Davi? Boa tarde, Humberto, Lígia. Meu nome é Davi, como já falaram, eu sou advogado tributarista, sócio aqui da área tributária do H. Bezerra. Eu tenho pós-graduação na área pelo IBET, tenho mestrado em Direito Econômico, que eu escrevi sobre Direito Tributário, sempre foi minha paixão desde a época da faculdade. Também tenho graduação em Ciências Contábeis na UFPB, está faltando basicamente só terminar o TCC, mas a maior parte já foi. E também estou fazendo mestrado em Contabilidade em Finanças, também na UFPB. Então, minha atuação sempre foi voltada, desde que eu comecei a advogar em 2019, sempre foi voltada para o direito tributário, sempre foi isso que a gente fez. Davi, Lígia, é um autodidata, né? É daqueles profissionais que já vêm prontos e que nunca param de se aperfeiçoar. Eu creio que a gente tem muito a absorver aqui dessa conversa. Isso. Ele é o que a gente chama em inglês de lifelong learning, né? Que é aquela pessoa que fica, que se dedica aos estudos para sempre, não se contenta. Ela vai passar ao longo da sua existência se aperfeiçoando. E que sorte é a nossa, lá no escritório, contar com você, Davi. E a nossa ideia é trazer um pouco desse tema pujante que está em todos os portais, canais, enfim, redes sociais, que é a reforma tributária. Muito se ouve falar que o sistema tributário do Brasil é muito complexo e denso e não tem retorno e os contribuintes se insurgem contra cargas tributárias elevadas. Mas eu queria, Davi, para a gente começar, que você contextualizasse um pouquinho esse histórico do sistema tributário nacional e essa necessidade da reforma tributária. Certo. Basicamente, só para deixar claro desde o começo para o pessoal que está assistindo, que a gente teve... O Brasil está passando por um período de diversas reformas que sempre foram necessárias. Na parte tributária, a gente teve lá em 2023 a aprovação da emenda constitucional que trouxe o primeiro passo da reforma tributária, que a gente chama de reforma tributária sobre o consumo, tratando dos tributos indiretos, que a gente chama, que são os que incidiam nas cadeias econômicas, como ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS. Essa lei que está todo mundo falando nessa semana, que foi aprovada no Congresso Nacional e segue para a reforma tributária, para a sanção presidencial, é uma reforma tributária sobre a renda. Então, é um próximo passo de uma reforma tributária que também era necessária. Mas em relação à primeira, especialmente que é essa reforma tributária do consumo, ela sempre foi muito desejada pelos contribuintes, justamente pela complexidade do sistema tributário brasileiro. O Brasil, existe uma revista que é renomada no mundo inteiro, chamada Doing Business, que ela analisa os sistemas tributários de basicamente a maioria dos países do mundo, e ela colocou o sistema tributário brasileiro na posição 124 dos mais complexos. Porque existem... Primeiro, o Brasil é um país que tem características únicas no mundo, que são os municípios. É muito difícil você ter uma outra federação que tenha um município com tamanha potencialidade legislativa e tributária como existe no Brasil. Então, aqui a gente tem os tributos federais, que no caso dos tributos pelo consumo são o IPI, o PIS e a COFINS. Os tributos estaduais, que aí sobre o consumo é o ICMS, que é o tributo que mais arrecada no Brasil. E os tributos municipais ainda, que nesse caso é o ISS. Então, para você ter noção, a gente costuma dizer na área contábil e na área tributária que não existe só um ICMS no Brasil. Existem 27, porque cada estado tem um regulamento próprio. Aqui na Paraíba, por exemplo, o regulamento do ICMS, o último, que foi atualizado agora dia 3 de novembro de 2025, tem 1.034 páginas e tem mais de 800 artigos. Então, se uma empresa funciona na Paraíba, mas também vende em Pernambuco, Rio Grande do Norte e em todo o Brasil, ele tem que saber o regulamento do ICMS de cada estado desse. Nos municípios é pior ainda, porque são mais de 5.500 municípios. Obviamente que no Brasil existem municípios muito pequenos que não têm uma
cobrança de ISS, enfim, porque não existe prestação de serviço apta a ser cobrada, mas tem diversos municípios de grande significância, o município de São Paulo, Rio de Janeiro, todas as capitais, que tem a legislação própria do ISS, e isso também se torna uma confusão, basicamente. Quando você fala que a reforma está sendo feita em partes, né, e que essa semana a gente ouviu falar muito da reforma da renda, ela está sendo feita por instrumentos normativos diferentes. Isso. Não é isso? A gente tem lei complementar, a gente tem emenda à Constituição. Você pensa que vai ser fácil para o homem médio, o empresário, aquele que está ali na lida, entender essa sistemática? E aí eu já emendo numa outra pergunta que eu gostaria muito que você elucidasse. Qual o maior impacto no aspecto das espécies tributárias, né, dessa reforma, a maior delas? Isso. São diferentes instrumentos normativos. Primeiro, a gente teve em 2023 a emenda constitucional, que instituiu o IBS e a CBS. A gente vai chegar lá para falar desses novos tributos. Teve a aprovação nesse ano, no começo do ano, da Lei Complementar 214, em 2025, que regulamentou o IBS e a CBS. E agora a gente tem o projeto de lei 1087, que segue para a sanção presidencial, que é um projeto de lei ordinária e que vai tratar da legislação sobre a renda. Ela altera a legislação sobre a renda no Brasil. Então, são três. Quem gosta de ler, quem tiver curiosidade de querer analisar a própria lei, pode analisar esses três projetos, que é muito interessante. Em relação à complicação que vai ficar para os empresários e para o homem médio, realmente, assim, nos próximos anos, eu considero que até chegar em 2033, que é quando a reforma tributária sobre o consumo é realmente efetivada e você tem a extinção dos antigos tributos e a implementação integral dos novos, a gente vai passar por um período muito difícil. Possivelmente, na minha visão, o ano mais difícil vai ser o ano de 2029, quando a gente vai ter ICMS, ISS e IBS, além da CBS, todos funcionando ao mesmo tempo, com apurações diferentes, obrigações acessórias diferentes, boletos de pagamento destinados a entes diferentes. Então, eu acho que nesses próximos anos, realmente, a gente vai ser muito difícil. Entretanto, a partir de 2033, o objetivo da reforma foi simplificar, e eu acredito que nisso ela conseguiu se sair bem. Só de imaginar que não teremos mais os regulamentos individuais de cada estado para o ICMS, vai passar a ter um regulamento único federal disciplinando o IBS e CBS, isso já é um ganho de simplificação significativo. Em relação às espécies tributárias que você me perguntou, Lígia, basicamente é o seguinte, a gente está falando desde o começo, que é uma reforma tributária sobre o consumo. Uhum. Então, a reforma veio facilitar aqueles tributos indiretos cobrados sobre bens e serviços, sobre transações envolvendo bens e serviços. Então, o objetivo dessa reforma foi extinguir 5 tributos que atualmente incidem sobre essas cadeias econômicas, que é o ICMS, o ISS, PIS, COFINS e o IPI. O IPI vai continuar, mas só bem restrito. E criar 2 novos tributos para substituir esses 5 e um novo tributo, que seria um terceiro, que não vem substituir esses, é um tributo adicional que tem um caráter extrafiscal, que é o imposto seletivo. Mas os 2 principais vão ser o imposto sobre bens e serviços, que é um imposto de competência compartilhada entre os estados e os municípios, que vem substituir o ICMS e o ISS, e a contribuição sobre bens e serviços, que aí é uma contribuição, né? Uma outra espécie tributária, essa de competência da União, de fiscalização da Receita Federal e regulamentada pelo Ministério da Fazenda, enfim, essa 100% federal. Davi, nós estamos fechando o ano de 2025 e a perspectiva é que o déficit fiscal federal seja em torno de 80 bilhões de reais. Nesse contexto, você acredita que a reforma tributária ela vai proporcionar maior arrecadação e maior exigência de cumprimento de obrigações ou não? E aí eu engato ainda uma segunda pergunta. Eu tenho percebido que, justamente por conta dos calendários que a reforma traz, muitos empresários, eles estão ainda aguardando acontecimentos e não estão tomando providências com suas consultorias, com seus advogados, com seus contadores. Ontem mesmo eu recebi um comentário de um empresário e ele me perguntava, e se essa tributação sobre dividendos vier a passar? E eu disse, não, já passou, só falta sancionar, basicamente. Então, seriam esses 2 questionamentos que eu te faço. Em relação à arrecadação dos novos tributos, a ideia
por trás da reforma e o mandamento constitucional, os objetivos da reforma na lei complementar, é que ela tem uma certa neutralidade em relação ao contribuinte e à arrecadação. Ou seja, o que é que significa isso? A forma de cálculo das alíquotas, que vão ser baseadas em uma alíquota de referência formulada pelo Senado Federal, é para que não haja um aumento de carga tributária no contribuinte e também não haja uma perda fiscal para os estados, municípios e para a União. Então, a ideia é que fique mais ou menos a mesma coisa que a gente está passando hoje. Isso, obviamente, é praticamente impossível. Óbvio que alguma coisa vai mudar. Esse cálculo é um cálculo, acho que nem Oswaldo de Andrade consegue fazer esse cálculo perfeitamente para que fique 100% correto. Eu acho que perda fiscal é muito difícil que o governo aceite. Então, se for para errar o cálculo um pouco, bem possivelmente vai errar para mais, para aumentar a arrecadação e aumentar um pouco a carga tributária. Entretanto, existe um outro aspecto que tem que ser levado em consideração, que é o seguinte: a forma de apuração dos novos tributos, através do split payment, diminui muito a possibilidade de sonegação. Tanto o split payment para operações de varejo atacado e de serviço, quanto a forma de o Sinter, que é o sistema novo de tributação dos aluguéis, da locação, também vai ser muito difícil você ter bens imóveis locados a pessoas que sejam objeto de sonegação, como a gente vê que hoje em dia existe essa renda, muitas vezes é sonegada. Às vezes o pessoal faz um contrato, deixa por fora, recebe em espécie alguma coisa, isso vai ser muito difícil, porque o governo federal está instituindo um cadastro imobiliário brasileiro. Todos os imóveis do Brasil vão ter que estar cadastrados nesse cadastro e as informações vinculadas a esses imóveis vão ser enviadas diretamente para a Receita Federal através do sistema chamado Sinter. Então, possivelmente a arrecadação vai subir porque a irregularidade e a sonegação vai diminuir. Então consequentemente, haveria um menor descumprimento de obrigações acessórias. Também. Por exemplo, uma menor arrecadação em relação a obrigações acessórias, porém haveria uma maior arrecadação em relação ao recolhimento dos tributos. Isso, com certeza. Com certeza. Como foi a segunda pergunta que você fez? Era nesse contexto, exatamente. Davi, eu queria voltar um pouquinho ao contexto dos dois sistemas irem convivendo simultaneamente, né? Do ponto de vista do contencioso, a gente ainda vai ouvir falar em PIS/COFINS, nas ações antigas. Como é que vai ser feita a análise do fato gerador do tributo? Certo. A PIS/COFINS vai ser os dois primeiros que vão deixar de existir. Nessa linha do tempo que foi feita pela lei complementar para a implementação efetiva da reforma tributária, agora, em 1º de janeiro de 2026, a gente já começa a ter as notas fiscais com inclusão do IBS e da CBS em alíquota mínima, só para realmente teste, adaptação de sistemas, etc. Os novos sistemas de emissão de notas fiscais também estão sendo implementados pela Receita Federal. Então, 2026 é basicamente o teste. A promessa do governo é que não vai haver cobrança desses tributos, vai ser realmente só um teste. Eles vão cobrar esse IBS e IBS ainda em alíquota mínima, quem deixar de cumprir as obrigações acessórias. Então, o contribuinte não está gerando essa nota fiscal com IBS e CBS. Pode ser que venha a ser objeto dessa cobrança desse tributo, ainda que mínimo, na alíquota de 1%. Entretanto, se estiver ocorrendo tudo ok, estiver gerando todas as obrigações acessórias, a promessa é que não haverá cobrança tributária, não haverá encargo. Em 2027, PIS/COFINS já deixa de existir e passa a ser cobrada integralmente a CBS. Então, eu acho que é aí que realmente a gente vai ver a implementação na prática, porque PIS/COFINS são dois tributos federais, a CBS é uma contribuição também federal, que vai passar a ser cobrada. A alíquota, a ideia da reforma é que a alíquota seja mais ou menos proporcional ao que é PIS/COFINS hoje em dia. Entretanto, acaba o regime cumulativo do PIS/COFINS, que muita gente usa no lucro presumido, por exemplo, que é aquela ideia de que você paga uma alíquota um pouco menor, mas você deixa de ter essa existência de débito e crédito. Quando você está no regime cumulativo de PIS/COFINS, você paga em cima do seu faturamento. Com a CBS não existe isso. É débito e crédito para todo mundo, salvo situações muito específicas, como, por exemplo, uma coisa que a gente estava vendo ontem, aquele benefício dado pelo artigo 487 da lei complementar para locação de imóveis que já estejam em andamento, caso o contrato seja registrado até 31 de dezembro de 2025. Naquele caso ali, uma coisa que é interessante é que a alíquota de IBS e CBS para aquele caso vai ser 3,65, que é justamente a alíquota de PIS/COFINS no regime não cumulativo hoje. Então,
É bem uma ideia, que é para não ter diferença. E essa questão do conceito, por exemplo, de essencialidade para fins de creditamento, quando a gente falava muito sobre isso envolvendo PIS/COFINS e posicionamento do STJ, como é que fica essa nova sistemática? Isso também deixa de existir. A ideia da reforma tributária, com a criação do IBS e da CBS, é instituir no Brasil o que eles chamaram de uma não cumulatividade plena. Ou seja, a partir de agora, o contribuinte ele vai poder tomar crédito sobre todas as operações onerosas, ou seja, operações em que houve o pagamento de IBS e CBS anteriores àquele momento, desde que não sejam a aquisição de bens de uso pessoal, como, por exemplo, pedras preciosas. Na lei complementar, ele traz alguns exemplos. Artigos esportivos, uma pessoa que joga golfe, por exemplo. Você vai comprar um taco de golfe. Se você comprar através do seu CNPJ, você não vai poder tomar crédito em relação a isso, porque é um artigo de uso pessoal. Tirando isso, vai poder tomar crédito sobre tudo. Energia elétrica, gasto com água, embalagens, tudo. Independentemente do conceito de essencialidade. Independentemente do conceito de essencialidade. Você tocou aí agora no ano de 2027. Você consegue traçar para a gente uma linha do tempo, definindo marcos temporais que vão ser pontos importantes nessa fase de transição com a reforma tributária? Sim. O primeiro é agora em 2026, que tem a gente chama de ano teste, que vão ser, as notas fiscais vão ter a inclusão da informação sobre IBS e CBS. A partir de 2027, tem o fim de PIS/COFINS e a instituição da CBS, Contribuições sobre Bens e Serviços. 2028, não muda nada. A partir de 2029, é o que eu falei no começo do podcast, que eu acho que vai ser o período mais difícil, porque a gente vai ter a instituição do IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, competência dos estados e municípios, e, além disso, o ICMS e o ISS ainda vão estar funcionando. Então, como é que isso vai funcionar? As alíquotas de ICMS e de ISS vão abaixar 10% e o IBS vai ser introduzido em 10% da alíquota, para não haver perda de arrecadação. Só que o problema aqui é o seguinte, vão ser duas obrigações acessórias, 2 recolhimentos diferentes. E, além do mais, a gente vinha conversando agora sobre essa possibilidade de creditamento do IBS e da CBS. Uma coisa que é interessante, pelo que está na Constituição e foi colocado na lei complementar, a possibilidade de creditamento é igual para os 2 tributos. São 2 tributos que a gente chama de tributos irmãos. Uhum. O fato gerador é o mesmo, a alíquota já está definida, mas a possibilidade de crédito é a mesma. Então, a possibilidade de crédito de IBS e CBS é diferente da possibilidade de crédito do ICMS que tem hoje em dia. Então, a partir de 2029, a apuração de IBS e CBS vai ter uma base de créditos e a apuração de ICMS vai ter outra base de créditos, que é a atual. Então, realmente, assim, vai ser um trabalho duplo. Os contadores e o departamento financeiro das empresas vai ter esse trabalho de analisar as notas fiscais e fazer uma apuração realmente diferente. E me parece que uma fiscalização mais rigorosa também. Bem possivelmente. Quando você vai conversar com muitos empresários hoje em dia, você escuta muito a seguinte opinião. Eu posso discutir com a União, porque é uma fiscalização indireta e eletrônica, mas quando eu falo em município e estado, eu tenho um fiscal na minha porta. Né? Uhum. Nesse contexto de reforma, como é que se comportaria esse sentimento do empresariado? Faria sentido ele imaginar que seria dessa forma? Em relação à fiscalização, vai mudar um pouco e talvez aumente realmente, como você vinha comentando, Humberto, a fiscalização, porque como a CBS é um tributo de competência da União, isso já está definido que a fiscalização vai ficar a cargo da Receita Federal. No entanto, o IBS, que é o novo tributo, que vai ser o tributo que vai ter a maior alíquota, já que para chegar na alíquota do IBS, vai ter uma alíquota do Estado e uma alíquota do município. Só fazendo um parênteses aqui, antes de terminar de falar sobre a fiscalização, que o IBS, do jeito que foi feito na Constituição, a gente tem uma mudança da forma de apuração e do destinatário desse tributo. Hoje em dia, por exemplo, em relação ao ICMS, se uma empresa da Paraíba vende um produto para um consumidor que está localizado em outro estado, a maior parte dessa arrecadação fica com o estado da Paraíba, que é o local onde a empresa tem sede. A partir da instituição, hoje o IBS e a CBS mudam completamente essa forma de apuração e esse destino do tributo. Se coloca que o destinatário do tributo vai ser o ente de destino da mercadoria. Ou seja, se eu na minha casa aqui em João Pessoa, faço uma compra da Amazon e a sede da Amazon está no estado de São Paulo,
O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, dessa compra vai ser destinado ao Estado da Paraíba e ao município de João Pessoa, que é o destino final da mercadoria. É completamente diferente do que a gente tem hoje com o ICMS. Então, nesse sentido, por ser um tributo, o IBS, de competência compartilhada entre estados e municípios, está na lei complementar que essa fiscalização também vai ser compartilhada entre estados e municípios. Então, hoje, se um empresário ele é do setor de comércio, por exemplo, e ele só quem pode fiscalizá-lo é a Receita Estadual, já que ele não paga ISS, enfim, então não tem muito sentido dele ter uma fiscalização municipal. A partir da entrada em vigor dos novos tributos, ele vai poder ser fiscalizado também por agentes municipais, já que esse IBS também vai ser destinado ao município de João Pessoa. Então, isso só reforça que, no geral, o empresariado não está muito preocupado ainda, ou pelo menos muito atento a essa necessidade de acompanhamento diário acerca dos acontecimentos de aprovação desses pontos da reforma. Isso, com certeza. Eu acho que foi essa a sua pergunta que eu esqueci de responder lá no começo. Que ainda tem muita gente, a gente vê isso na prática, semanalmente. Quando a gente vai conversar com os empresários, a gente começa a falar sobre reforma tributária, ainda tem muita gente que fala algo no sentido de, mas você acha que essa reforma vai vingar mesmo? Será que isso aí vai dar certo? Assim, isso é uma discussão que já... Se a lei pega, né? Será que já está completamente superado. Já existe um cronograma de implementação, as leis já foram publicadas, então... Talvez se observe que ela pegou, infelizmente, tardiamente, só quando ele perceber que a margem de lucro dele está achatada, ele vai precisar aumentar o preço. Exatamente. Do produto, por exemplo. Exatamente. Eu tenho essa impressão também, de que alguns empresários, e aí aqui não tem nenhum tom pejorativo, mas ainda não tem alcance da complexidade das mudanças pelas quais os conglomerados vão passar, né? E aí, talvez isso traga para nós, da área jurídica, também para os contadores, até um dever de divulgar informação segura, de qualidade, enfim, com os fundamentos que a gente costuma encontrar. Com certeza. Essas mudanças que você está relatando aqui, como elas se comportam, por exemplo, em relação às operações de e-commerce? Porque você falou aqui agora há pouco sobre a tributação e a arrecadação para o local de destino. Isso. O que é que você pode nos esclarecer sobre isso? Eu acho que o setor de varejo, e principalmente o setor de e-commerce, ele vai ser o primeiro e o mais afetado, porque, especificamente em relação ao varejo, vai ser o primeiro setor que vai testar o split payment, que é a forma de apuração dos novos tributos. Basicamente o seguinte, a lei complementar, ela traz uma nova forma de apuração e pagamento dos tributos. Hoje em dia, em relação aos tributos sobre o consumo, esses que a gente falou, ICMS, ISS, PIS e COFINS, a empresa, eles são sujeitos ao que a gente chama no Brasil hoje de lançamento por homologação. A empresa, ela faz as vendas, faz as compras, faz as vendas. No final do mês, ela fecha a apuração do ICMS, por exemplo, e ela só vai pagar aquele tributo, que vai ser a diferença entre os créditos e débitos, no mês seguinte, no final do mês. Então, existe um tempo, a empresa que faz essa apuração, existe um tempo até o pagamento. Em relação aos novos tributos, com a instituição do split payment, esse pagamento é imediato. No momento que o consumidor faz o pagamento do pedido, a empresa, a instituição financeira responsável por receber esse pagamento, já vai dividir e vai entregar parte desse pagamento diretamente para os órgãos controladores, para o Comitê Gestor do IBS, que vai controlar o IBS, e para a Receita Federal, que vai controlar a CBS. E o fornecedor, nesse caso, só vai receber o valor líquido, já com os tributos descontados. Então, o empresário ele vai ter uma diminuição do fluxo financeiro dentro do seu caixa. Com certeza. Porque passa a ser imediato. Ele não tem mais aquela folga do início do mês até o final do próximo mês. Exatamente. Então, isso tudo tem que ser... Eu acho que nesses próximos anos, principalmente, o planejamento tributário vai ser algo essencial para a empresa, porque tem que fazer conta. São diversos cenários. Por exemplo, a forma de creditamento dos seus fornecedores, tem que analisar quem dos seus fornecedores está no Simples Nacional, ou é uma pessoa física, alguém que não vai ser, talvez, contribuinte de IBS e CBS, ou vai ser contribuinte dentro do Simples, que vai pagar uma alíquota menor e vai gerar menos crédito. Então, diante dessa possibilidade de creditamento amplo que o IBS e a CBS trazem, é preciso fazer planejamento tributário. Tem que botar na conta do lápis, não pode deixar dinheiro na mesa. Mas dentro do Simples Nacional, o empresário vai ter essa opção de fazer esse recolhimento destacado da CBS e... Isso vai ter também. É uma coisa interessante.
O Simples Nacional, muito se falou. Quando teve a emenda constitucional lá em 2023, muita gente ficou com medo dos impactos dessa emenda no Simples Nacional, já que é uma forma de tributação mais simplificada. Enfim, você aplica uma alíquota única sobre o seu faturamento e paga todos os tributos, basicamente, e depois a Receita Federal, quando apura, que faz essa divisão. Como é que ficaria o Simples Nacional? A lei complementar, ela deixou claro, primeiro, a empresa que é do Simples Nacional, se não quiser, não muda nada. Ela vai continuar pagando a mesma alíquota que está prevista na lei complementar e vida que segue, nada mudou, não vai ter nenhuma diferença, nem aumento, nem diminuição de tributação. Entretanto, a empresa que continuar pagando o IBS e a CBS dentro da apuração do Simples Nacional, como é que funciona hoje em dia no Simples Nacional? É uma guia única, chamada de DAS. Você paga o DAS e depois esses tributos são repartidos a quem lhe é de direito. Se a empresa do Simples Nacional continuar pagando o IBS e CBS dentro do DAS, dentro do documento de arrecadação único, o cliente dele só vai poder se creditar do IBS e da CBS que está sendo pago ali, que é muito menor do que a alíquota de referência de 28% que está se imaginando. Então, o que é que significa? Isso vai passar a ser um diferencial competitivo. Se a lei complementar dá a possibilidade da empresa do Simples apurar o IBS e a CBS por fora do Simples Nacional, ou seja, ela vai continuar pagando imposto de renda, contribuição social e contribuição previdenciária, que é o principal, dentro do DAS, dentro do documento único, através de um alíquota aplicado na Receita Bruta, mas vai apurar o IBS e a CBS de forma apartada, separadamente, fazendo a análise de débitos e créditos igual a todo mundo, no regime geral de apuração do IBS e da CBS. As empresas que escolherem fazer isso vão poder, a nota fiscal gerada por essa empresa vai possibilitar ao cliente dela a tomada de crédito cheio em cima dessa nota. Então, passa a ser um diferencial competitivo. A empresa do Simples Nacional, que está calculando IBS e CBS por fora, gera crédito cheio para o meu cliente. Então, para o meu cliente, isso é um desconto. No final das contas, é um desconto. Vai diminuir o valor do produto. A empresa que optar por continuar pagando dentro do regime do Simples Nacional não vai gerar esse crédito, vai gerar o crédito, na verdade, mas num percentual muito pequeno, que talvez não seja tão interessante. Então, é como eu disse, tem que botar na ponta do lápis, tem que fazer conta, porque com certeza os clientes, e aqui fica para a gente também, escritório de advocacia, que hoje não gera crédito nem de ISS, porque o regime do ISS é cumulativo, então não existe crédito de ISS, mas não gera crédito de PIS/COFINS para as empresas. Após, em 2027, quando passar a valer a CBS, o escritório de advocacia vai gerar crédito de CBS para as empresas, para os clientes. Escritório de contabilidade também. Então, vai passar a ser um pedido, com certeza, um pedido dos clientes. Davi, você falou sobre locação de imóveis e falou também sobre IBS, CBS. Como é que se comportará essa questão do IBS e da CBS na alocação de imóveis por pessoas físicas e por pessoas jurídicas? Eu acho que aqui, na minha visão, é bem possivelmente o setor mais afetado por essa reforma tributária do consumo. Porque, em relação a todos os outros setores, Lígia e Humberto, a gente tem uma substituição dos tributos, né? Quem paga ICMS vai deixar de pagar ICMS e vai pagar IBS. Quem paga PIS/COFINS vai deixar de pagar PIS/COFINS e vai pagar CBS. Aqui, na atividade imobiliária, a gente está tratando de um setor que até hoje não pagava nem ICMS, nem pagava PIS/COFINS. Tanto na alienação de imóveis, quanto na locação de imóveis. Se na locação de imóveis fosse feita por pessoa jurídica, teria PIS/COFINS. Mas em relação à pessoa física, não tinha pagamento, nem de ICMS, nem de ISS, nem de PIS/COFINS. E para a pessoa jurídica só teria o PIS e COFINS. A partir da entrada em vigor dos tributos, tanto da CBS quanto da IBS, a locação, operações com bens imóveis, seja alienação, cessão, arrendamento ou locação, passam a ser atividades de incidência de IBS e CBS. Então, isso certamente vai onerar o preço dos aluguéis, vai onerar o preço dos apartamentos. Para a construtora, a incorporadora, que tem uma atividade organizada, funciona como empresa, aqui na cidade de João Pessoa a gente tem um boom imobiliário e a gente vê que realmente as construtoras da cidade são muito organizadas, sempre abrem SPE para fazer determinados empreendimentos. Para esse tipo de empresa que tem uma gama de fornecedores e de produtos muito grande, eu acho que talvez não cause um impacto muito grande, porque, ok, ele vai ter um débito de IBS e CBS a pagar, mas ele tem muito do que se creditar. Os materiais utilizados na construção do prédio, mão de obra terceirizada, que geralmente esse tipo de incorporador utiliza. Então,
existe uma ampla gama de créditos que ele pode se creditar. Na alocação de imóveis não é bem assim. Não existe tanto do que se creditar. Eventualmente uma coisa ou outra quando for feita por um imobiliário, por exemplo. A pessoa tem uma aposentadoria imobiliária e constitui formalmente o CNPJ com funcionários, com estrutura. Aí vai ter um pouquinho do que se creditar. Mas, em geral, quando é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que tem ali alguns imóveis, geralmente não tem do que se creditar. Então, vai ter um aumento de custo. Pensando nisso, a lei complementar trouxe uma diminuição de alíquota. Na atividade de locação de imóveis, essa alíquota é diminuída em 70%. Então, imaginando que a alíquota de referência vai ficar perto de 28%, na alocação de imóveis vai ser algo entre 8% e 9%. É um bocado ainda. É um bocado. Se pensar no aluguel, e, obviamente, esse custo vai ser repassado para o locatário. O valor da locação vai aumentar. O valor da locação vai aumentar, com certeza, certamente. Mas existem algumas coisas que a gente precisa residencial falar, ou comercial. Residencial ou comercial. Mas tem algumas coisas que a gente precisa falar que não é qualquer pessoa física que vai pagar esses tributos. Se for pessoa jurídica, sim. A gente vai ter, por exemplo, que tem muito hoje em dia, está muito na moda holding, né? Tem gente que faz o planejamento sucessório, o planejamento tributário. Que nada mais são do que patrimoniais, né? Empresas patrimoniais que ficou popularmente conhecido como holding. Então, coloca imóveis de locação nas holdings. A partir de 2027, com a instituição integral da CBS, já deverá começar a pagar CBS em cima dessa alocação, as holdings. A pessoa física, no entanto, a lei complementar dá uma colher de chá, vamos dizer assim. Eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar exatamente isso. Aquela pessoa que ali, com muito sacrifício, conseguiu comprar um segundo imóvel, pensando numa renda futura, e ele deixou aquele imóvel apenas para aluguel, para uma renda extra mesmo, ali para ter uma aposentadoria mais tranquila. Esse cidadão precisa se preocupar? Depende de quanto é essa renda extra que ele precisa. A lei complementar fala o seguinte: para ser considerado contribuinte do IBS e da CBS, a pessoa física tem que ter uma renda de locação superior a 240 mil no ano anterior, oriunda de mais de 3 imóveis. Ou seja, se ele tiver mais de 3, tiver a partir de 4 imóveis locados e tiver uma renda com essa locação acima de 240 mil por ano, aí ele vai passar a ser contribuinte do IBS e CBS e tem que se preocupar. Se não, aí não vai pagar só o imposto de renda normalmente. Então, ele vai precisar prestar atenção à quantidade de imóveis que ele tem ali disponíveis para alocação e a renda que ele está oferindo, juntando todos esses aluguéis. Isso. Né? São critérios cumulativos. Tem um terceiro critério também, que esse aí não é cumulativo em relação aos outros dois, é se essa renda com aluguel de um imóvel ou dois, enfim, renda com aluguel de imóveis, não precisa ser a partir de 4, for superior a 288 mil por ano. Aí a lei complementar ela já fala que também é contribuinte de IBS e da CBS. Então, e como João Pessoa está um canteiro de obras, muitas pessoas físicas estão recebendo propostas para justamente, em cima desse segundo imóvel, fazer uma permuta e transformarem aquilo ali, não apenas em uma casa, por exemplo, mas em 10, 15, 20 flats, por exemplo. Então, esse cidadão, ele vai ser diretamente afetado se ele não tiver agilidade no sentido de fazer o planejamento tributário dele. Com certeza. E em relação a esse cidadão, a lei complementar também deixa claro que essa diminuição de alíquota de 70% é para locação anual, ou seja, locações acima de 90 dias, que não são locações por temporada. A pessoa física que tiver mais de 3 imóveis e oferir renda acima de 240 mil por ano com locação desses imóveis, em locações por temporada, ela segue o mesmo regime de um hotel. Ela é equiparada a um hotel e é Airbnb. Quem tem imóvel Booking. no Airbnb, no Booking, quem vive dessa locação por temporada de finais de semana, é comparado a um hotel e a alíquota não tem a redução de 70%. Ainda tem uma reduçãozinha, mas não é de 70%. Veja que todos nós precisamos prestar atenção aos impactos da reforma tributária, porque a pessoa física deixa isso para lá, isso é coisa do empresário, acha que não vai ser impactada, né? E aí, aproveitando esse gancho da pessoa física, vamos falar um pouquinho sobre a reforma da renda? A reforma da renda ganha as notícias sempre com destaque na palavra isenção. Isenção do imposto de renda para quem ganha R$5 mil. Vamos destrinchar aqui um pouquinho, Davi, como vai funcionar a reforma da renda? Quem vai se beneficiar realmente por esses critérios de isenção? Desculpa, a reforma da renda, porque a renda pode cair ou aumentar, a depender da tributação, né? A reforma tributária. Mas essa é outra reforma que já é pedida há muito tempo pelos contribuintes.
Principalmente porque a tabela do imposto de renda está defasada. Ela foi instituída em 1996. De lá, foi atualizada de forma muito simplória. A última atualização que teve foi em 2015, última atualização realmente efetiva. Então, é uma tabela que está muito defasada. Foi uma promessa de campanha do presidente que teria essa atualização da tabela. O que chegou não foi a atualização da tabela. Então, é preciso deixar isso muito claro. Para o pessoal que está assistindo em casa, se tivesse ocorrido a atualização da tabela, teria um benefício direto para qualquer pessoa. Ainda que a pessoa tivesse alta renda. Vamos imaginar um funcionário público, juiz, promotor, que tem uma renda de 20, 30 mil, que paga um imposto de renda já retido na fonte. Se tivesse havido a atualização da tabela do imposto de renda, o imposto de renda desse funcionário público do alto escalão também diminuiria, e de qualquer pessoa no Brasil. Porque, como as faixas aumentariam, o limite de cada faixa aumentaria e o valor a deduzir também aumentaria. Não foi isso que o governo fez. Quando você fala de atualização da tabela, você está falando das alíquotas? Não, do limite de isenção de cada faixa. Porque como é que funciona o imposto de renda? Existe a primeira faixa do imposto de renda, que é a faixa isenta. Tem a segunda faixa, que vai pagar uma alíquota menor. Uma terceira faixa, que vai pagar uma alíquota maior. Até chegar na última faixa, que chega nos 27,5%. Isso. Que todo mundo fala. Mas esses 27,5% não chega a ser 27,5%, porque quando o cidadão está na última faixa, ele tem o benefício das faixas anteriores. Se eu ganho 20 mil reais e a isenção seria, nesse caso, se tivesse sido atualizado, até 5 mil reais, eu só teria de renda tributável 15 mil, porque 5 do que eu ganho seria isento. Isso. Se a tabela tivesse sido atualizada, seria dessa forma e teria um benefício para todo mundo. Não foi isso que o governo fez. O governo deu uma isenção pontual para pessoas que ganham até 5 mil reais e uma isenção parcial para pessoas que ganham até 7.350 reais. Então, o cidadão que tem renda mensal acima de 7.300, 7.350, se ele ganhar 7.351 reais, ele vai pagar imposto de renda como qualquer pessoa, utilizando a tabela do imposto de renda aplicável a todo mundo, sem nenhum benefício. O benefício é exclusivo para quem ofere até R$ 7.350 mensais. Isso, o governo estimou que esse benefício fiscal, dado a essa faixa da população, traria uma perda fiscal de 30 bilhões por ano. E ele imaginou que precisa de alguma fonte de renda para cobrir esses 30 bilhões. Então, em contrapartida, foi instituída aqui no Brasil, que estão chamando agora, porque está na lei, de tributação da alta renda, que é para tributar dividendos recebidos por uma pessoa física acima de 50 mil reais por mês, na alíquota de 10%. A alíquota de 10%, na verdade, é quando você tem renda de dividendos ou lucros distribuídos acima de 1.200.000 por ano. Entre 600 mil, que seria os 50 mil por CPF ou por CNPJ? Por CPF. Esse limite é por CPF. Na prática, vai funcionar o seguinte: a partir de janeiro de 2026, quem receber de um mesmo CNPJ mais de 50 mil reais no mesmo mês vai sofrer uma retenção na fonte, ou seja, a empresa que está pagando vai ficar obrigada a reter na fonte 10% desse valor que foi distribuído. Então, vamos imaginar que uma pessoa teve 60 mil reais distribuído de dividendos naquele mês. A empresa que está pagando vai ter que reter 6 mil e recolher para o governo federal. Apuração mês a mês, não seria os 600 mil ano, né? Quando chegar na declaração de ajuste anual de 2027... fazer vai, pretérito. Exatamente. A pessoa vai pegar tudo que foi descontado na fonte dela em 2026, vai colocar na declaração de ajuste anual e, de acordo com as outras coisas, enfim, abatimento, gastos com saúde, alimentando, os gastos com educação, vai ver se tem algo a restituir ou se tem algo ainda a pagar, porque aquilo pode ter sido retido. Vamos imaginar que a pessoa tenha tido uma tributação na renda, ela tenha 2 CNPJs, cada um tem uma distribuição mensal de 100 mil reais. Se vai ser retido na fonte dos dois, e quando chegar na declaração de ajuste anual, provavelmente não vai ter mais nada a pagar. Essa pessoa não vai ter mais nada a pagar. Entretanto, se essa pessoa tiver alguma aplicação, receber dividendos de empresas, mês a mês também, em valores menores de 50 mil, que não tiver sido retido na fonte, vai existir um valor ainda a complementar para chegar nos 10% de tributação mínima em cima de tudo que foi recebido. Então, a tendência é que esse sócio, ele passe a contratar, não na pessoa física, mas na pessoa jurídica, algumas despesas que a pessoa jurídica poderia admitir. Por exemplo, plano de saúde para sócios e empregados. Plano de saúde empresarial. Plano de saúde empresarial.
o veículo que ele utiliza lá para a atividade da empresa, que poderia estar no nome da pessoa física, ele agora vai botar no nome da pessoa jurídica. Uma forma ali de fazer um equilíbrio nessa tributação. Isso, de diminuir o valor necessário de distribuição de renda para ele, de dividendos para ele. Entretanto, é preciso tomar cuidado com isso, porque isso aí, quando veio essa história da tributação dos dividendos, o limite de 50 mil mensais, eu já vi muita gente falando, até nos comentários dos vídeos no YouTube, etc. Não, agora então eu vou colocar tudo dentro da minha holding. Não é Meus assim, gastos né? pessoais vão ser todos da minha... Não é bem assim. Não é assim. Os gastos da sua holding, do seu CNPJ, da sua empresa, tem que estar vinculados à operação dela. Você não vai pagar... Teve um comentário que eu vi, inclusive, não, eu vou botar a faculdade de medicina do meu filho, quem vai pagar é a holding. Não é assim, isso é fraude. E tem que ser uma empresa que tenha efetivamente uma atividade. Isso. Né? Não pode ser uma empresa criada só para aquele fim. Isso, com certeza. Aí, quando você fala, não é bem assim, porque o ser humano, né, não é nem só o brasileiro, o ser humano, quando se vê muito acuado, ele tende a buscar medidas excepcionais, né? Mas do ponto de vista seguro, enfim, legítimo, legal, como é que o empresário que trabalha nessa distribuição de lucros e dividendos, ele deve se organizar desde agora? Assim, finalzinho de 2025, vou olhar para 2026, quando a reforma vai começar a ser implementada. O que é que eu devo fazer para diminuir os impactos? O planejamento tributário passa a ser essencial, mais uma vez. É um período que a gente está passando agora de muitas mudanças, tanto da reforma tributária sobre o consumo, quanto essa reforma com a renda. Então, tem que fazer conta. Tem que botar na ponta do lápis, tem que se reunir com o seu advogado, com o seu contador, para analisar as possibilidades que a lei dá e tentar diminuir ao máximo a tributação. Porque o tributo, ele é um dever do cidadão e um direito do Estado, mas todo cidadão tem o direito de pagar a menor carga tributária que lhe é imposta, de acordo com a legislação. Então, tem que aproveitar e pode aproveitar os benefícios que a legislação traz. Em relação à reforma tributária da renda, por exemplo, existe no projeto de lei, que provavelmente vai ser sancionado pelo presidente da República, um dispositivo que fala que se o lucro que for distribuído nos anos de 2026, 27 e 28 for proveniente de lucros acumulados, apurados na contabilidade até 31 de dezembro de 2025, e tiver sido aprovada a distribuição desses lucros com pagamento posterior, não vai haver essa retenção em fonte, nem o imposto de renda, o pagamento do imposto de renda sobre ele. Então, essa é uma informação importante, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Existe... A lei, nesse ponto, ela cometeu um certo erro, porque é o seguinte, a lei fala que o lucro tem que ter sido apurado até 31 de dezembro de 2025 e até essa mesma data tem que ser aprovada a distribuição desse lucro, ainda que o pagamento posterior. A questão é que, em relação ao balanço de 2025, dia 31 de dezembro, ninguém tem esse balanço pronto. Porque a empresa ela tem uma obrigação legal de entregar esse balanço e essa demonstração do resultado só no último dia de abril do ano seguinte. Então pode ser que alterem essa data? Eu estava vendo ontem à noite, o pessoal aqui nos grupos mais da contabilidade, algumas instituições contábeis, como a FENACON, o CRC, do Distrito Federal, já enviaram para a Casa Civil da Presidência da República uma solicitação para alterar essa data. Então, a ideia que se está veiculando é que vai sair um novo projeto com alteração do imposto de renda, que é para instituir o imposto de renda das BETs. Então, é bem possível que nesse projeto saia algum dispositivo ampliando esse prazo de 31 de dezembro de 2025 para 30 de abril de 2026, dando mais tempo que as empresas tenham o balanço fechado e possam aproveitar esse benefício fiscal. Entretanto, se isso não for feito, tem que ser feito com balanço provisório. Assim. Você pode conversar com o seu contador, fechar um balanço provisório, balanço de formalizar em ata essa distribuição desses lucros. Formalizar em ata, com certeza. Levar a junta. Preferencialmente, levar a junta comercial, deixar essa ata registrada na junta comercial. E tem alguns casos que não precisa ser... Porque nessa ideia que eu estava dando, vamos fechar o balanço até 30 de novembro, e em dezembro se faz isso. Mas, entretanto, tem algumas empresas, a gente já conversou com um empresário recentemente, que ele falou que no balanço de 2024 já existe um alto valor de lucros acumulados registrado no balanço da empresa, que esse valor está em investimentos financeiros feitos pela empresa. Se já existe essa informação, ele pode fazer agora. Faz uma assembleia, marca a reunião entre os sócios, aprova a distribuição desse lucro com pagamento escalonado entre 26, 27 e 28, e os sócios, ao receberem essa distribuição de lucro, não vão pagar imposto de renda em cima disso. E após esse período, há uma tendência de que não haja tanta distribuição de lucro e, consequentemente, de reinvestimento ali na atividade empresarial.
Isso, com certeza. Davi, você falou aqui da necessidade da tomada de uma providência para que não haja uma tributação sobre esses dividendos. E eu pensei aqui, por exemplo, em relação aos contratos de locação, é necessário dar alguma publicidade da existência desses contratos, de alguma forma, para que você se aproveite das regras de transição da reforma? Isso, esse é um ponto bem crítico, que pouca gente sabe, que o relógio está rodando, então é preciso tomar decisões o mais rápido possível. O artigo 487 da Lei Complementar, ele traz um benefício tributário do período de transição de instituição dos novos tributos. Isso vai se aplicar principalmente para quem tem contrato de locação mais longo, mas por prazo determinado. Contrato de build to suit, por exemplo, que são contratos que você faz, que o locador ele constrói a loja e faz a locação daquela loja para quem vai operar. São contratos geralmente de 40 anos, 30 anos, 25 anos, 20 anos. Esse tipo de contrato, se ele tiver sido assinado até a data de publicação da Lei Complementar, que foi no início do ano, janeiro de 2025, e ele tiver registrado na matrícula do imóvel ou no cartório de registros e títulos, o locador vai poder escolher pagar IBS e CBS em cima dessa locação por meio da aplicação de uma alíquota fixa sobre essa receita, de 3,65. É aquilo que a gente vinha conversando. É muito significativo ser 3,65, que é provavelmente o que ele já paga hoje. Essas locações mais longas de build to suit, como a gente vinha falando, provavelmente é feita através de uma pessoa jurídica. Então, atualmente, ele já deve pagar esses 3,65 de PIS e COFINS. Aqui, a lei complementar possibilita que ele continue pagando esses 3,65 até o prazo final do contrato, desde que o contrato seja firmado por prazo determinado, não pode ser por prazo indeterminado, o contrato tenha sido assinado antes da data de publicação da lei e esse contrato esteja registrado junto à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis ou registrado no cartório de registros e títulos até 31 de dezembro de 2025. Um ou outro. Um ou outro. Aí a opção certamente vai ser escolhida a opção de menor custo. Lígia, me parece assim que as polêmicas são infindáveis. Muitas. Né? E o que a gente vai encontrar ao final de tudo isso, não sabemos ainda. Mas isso aqui serviu para a gente oxigenar, né? Isso. O assunto. Isso. E também para deixar bem claro que não dá para deixar para amanhã, porque são aspectos complexos que vão demandar qualificação técnica, né, para implementar a reforma. E por isso, Davi, eu quero te agradecer pela generosidade da partilha dos seus conhecimentos e dizer que esse é só o pontapé inicial do nosso projeto, né, Humberto? É o pontapé inicial, mas que desde já me deixa muito feliz, né? Porque é uma oportunidade de nós levarmos ao público as discussões que nós já temos no escritório no dia a dia. Com certeza. Muito Davi, obrigado. Davi. Foi ótimo. Eu que agradeço aqui a oportunidade. Quem está assistindo em casa pode ter certeza que qualquer mudança substancial na legislação a gente vai trazer novamente, pode gravar de novo, a gente marca, conversa, para atualizar todo mundo das mudanças. E aproveitando o ensejo, quero pedir para o pessoal se inscrever no canal, dar o like, compartilhar esse vídeo da gente, essa conversa, esse bate-papo, essa troca, com quem possa se interessar pelo assunto, engajem, porque rede social é assim, né? E fiquem ligados, porque a gente vem com mais informação para vocês.